Olá, crianças, tudo bem? Então, nós vamos começar um projeto novo sobre o Brasil, tá bom? Então, nós vamos discutir um pouco sobre os índios, sobre a colonização africana, e isso vai ser muito legal. Nós vamos conhecer bastante coisa bem interessante, tá bom? Então, eu vou compartilhar com vocês agora, mas eu queria que vocês prestassem bastante atenção nas aulas. Vou dar alguns desafios durante a semana para a gente se preparar na sexta-feira para a nossa live, tá bom? Então, agora eu vou compartilhar com vocês o nosso slide. É isso aí. Vou aumentar um pouquinho aqui, Isso. Então, nosso projeto agora é assim, Brasil de Mil Faces. Olha só, aqui eu peguei um monte de crianças, vejam só. Quantas crianças nós temos aqui, ó? Todas elas diferentes, estão vendo? Ó, tudo diferente. Então, a gente tem 1000 faces, que a gente chama, né? Ou seja, muitas faces, muito rostinho diferente, muita cor de pele diferente, mas somos todos crianças, né? Então, nós vamos conhecer um pouquinho esse Brasil. Ó, o livro que nós vamos usar ainda é o mesmo, de História e Geografia, tá? Que é o do segundo ano e é o segundo livro. Só para vocês saberem. Então, já deixa esse livro separado do ladinho, porque quando a gente começar um livro novo, daí eu vou anunciar, tá bom? Mas, por enquanto, é sempre esse livro, História e Geografia. Lembram, nós moramos num país chamado Brasil. Então, no planeta Terra, todo esse pedacinho cinza aqui que aparece é de terra, onde tem os países. E aqui tem um país bem grande que se chama Brasil, onde a gente mora. Olha só aqui o Brasil. Só que o Brasil, esse verde grande aqui, ele também é dividido em algumas partes, ó. Certo? Ele é dividido em partes. Então, nós temos o sul do Brasil, temos o sudeste, temos o nordeste, temos o norte e temos o centro-oeste. E cada região dessa ainda é separada por estados. Vejam só, olha como o Brasil é lindo. Gostaram? Então, ó, só nesse pedacinho aqui, ó, azul, tá vendo? Que é da região sul. A gente tem ali, ó, 3 estados, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná. Estão vendo? Então, cada pedacinho desse de uma cor é um estado. E eu sei aqui, por exemplo, que essas crianças da nossa apostila, da nossa aula passada, um mora no Rio Grande do Sul, que é o Gustavo, a Fabiana mora em Pernambuco, e as meninas índias, que moram na aldeia, elas moram em Tocantins. E nós vamos saber onde é isso no mapa, porque eu fiquei de mostrar para vocês esse mapa. Olha só, aqui, ó, onde o Gustavo mora, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, né? Aí tem as cidadezinhas. Então, Rio Grande do Sul, onde a avó da Ana Beatriz mora. A Ana Beatriz falou na nossa live que a avó dela era do Rio Grande do Sul. Então, eu lembrei, eu coloquei aqui. Nós moramos aqui, ó, em Santa Catarina. Tá vendo esse rosinha aqui, ó? Em Santa Catarina. E aqui é o Rio Grande do Sul, é pertinho, ó. No Rio Grande do Sul, as pessoas gostam, além de tomar chimarrão, tinha gente tomando chimarrão na nossa live, eles também gostam de fazer churrasco, aqui, ó, de carne, né? Churrasco. Eles gostam de dançar vaneirão, certo? Vamos ver agora Tocantins, onde as meninas índias moram. É bem aqui no meio do Brasil, ó, Tocantins. Elas moram aqui dentro, bem no meio do Brasil.
Vamos ver o que tem em Tocantins. Tocantins, eles dançam muito festa junina. Tem muita festa junina lá em Tocantins. E aqui, ó, onde a menina que dança frevo, que é a Fabiana. É aqui, ó, Pernambuco. Olha que pequenininho, Pernambuco aqui, ó. Azulzinho, bem pequenininho. Agora você pode pausar o vídeo e olhar bem detalhadamente todos os estados aqui brasileiros. Nós temos vários, né? Temos o Amapá, que fica lá na pontinha, ó. Roraima também fica lá na pontinha. O Amazonas, onde tem a nossa floresta amazônica. Temos o Acre, que fica aqui nessa pontinha. Temos Tocantins, Goiás, São Paulo, Bahia, olha só, Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão, Sergipe. Olha que pequenininho esse estado, acho que é o menorzinho que a gente tem, ó. O Alagoas também é menorzinho, ó. Fica aqui do lado de Sergipe. Certo? Então, olhem bem, vejam os estados, leiam esses nomes. Mais tarde vocês vão aprender outras coisas sobre o mapa. Olha só, lá onde a Fabiana mora, que é Pernambuco, e tem a dança do frevo, ela disse que gostava de ajudar o pai dela a produzir os bonecos gigantes. Olha só, lá eles têm essa tradição. Eles fazem bonecos gigantes, ó. E aí eles saem dançando na rua com esses bonecos gigantes. As meninas índias, ó, lembram delas na apostila? Então, nós vamos conhecer talvez um pouco mais sobre a cultura indígena agora, tá? No Brasil, a gente comemora uma data, dia 19 de abril, é dia do índio, mas o índio, ele vive todo dia, ele não precisa ter uma data específica, né, para ele. Eles são pessoas que nem a gente, só que tem uma cultura diferente, né? Vivem mais com a natureza, gostam mais das coisas naturais, não tem muita coisa assim, não. Quando eles estão doentes, eles não vão na farmácia, eles procuram tomar um chá que tem encontro na mata, né? Então eles são mais naturais, assim, vivem mais com a natureza. Mas nessa aula de hoje nós vamos conhecer um pouco da cultura indígena, tá bom? Então, toda a nossa aula dessa semana, ela vai ser sobre a história dos povos indígenas e africanos. Nós vivemos no Brasil, um país grande e que tem uma das maiores populações do mundo, tá? O povo brasileiro foi formado por meio do contato entre vários povos, entre eles o povo indígena e o africano. Eu vou contar aqui para vocês, assim, quando os portugueses saíram de Portugal e vieram para o Brasil, aqui já tinha índio, certo? Já tinha os índios, ó. E aí os portugueses, eles chegaram em caravelas, né? Em barcos. Só que na cultura dos índios, tudo que vem do mar é sagrado. Então, os índios achavam que os portugueses eram deuses, né? Que eram sagrados e acolheram os portugueses. Só que os portugueses, eles queriam dominar os índios, fazer que os índios escravos, que os índios trabalhassem para eles. E o que aconteceu com os índios? Os índios fugiram para o centro do Brasil. Se a gente for voltar lá, ó, no mapa, ó, aqui desse lado do Brasil, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Espírito Santo, tudo aqui é água, certo? É mar. E os índios viviam nessa região aqui. Só que o que aconteceu? Quando os portugueses chegaram, os índios se assustaram com tudo que os portugueses queriam fazer com eles, e eles fugiram para o meio do Brasil. Então, aqui a gente tem hoje mais índios no Amazonas, no Pará, em Tocantins, nessa região, do que aqui no litoral brasileiro. Assim, como os índios fugiram para dentro do Brasil, para o centro do Brasil, o que aconteceu? Os portugueses trouxeram os escravos, que eram africanos, que vieram para o Brasil para trabalhar.
Então, eles vinham assim, ó, amarrados, eles eram tirados das suas famílias, crianças eram tiradas das suas famílias para vir para cá, para trabalhar no Brasil. E aí, o que aconteceu? O povo indígena e o povo africano começaram a se misturar com os portugueses. Aí, às vezes, casava um português com uma índia, ou um africano com uma portuguesa, e começou a ter um negócio chamado miscigenação. O povo começou a se misturar. Aí a gente teve, então, várias tonalidades de pele. Então, o povo brasileiro, ele tem 1000 faces. Ele é uma mistura de vários povos. O povo africano, o povo indígena, o povo português, depois vieram os alemães, os italianos e muitos outros, certo? E até hoje nós somos uma mistura. E dessa mistura toda, tem a cultura, né, gente? A cultura, o costume. Então, se você abrir seu livro lá na página 74, você vai ver que tem uma tenda de uma baiana, né, que ela tem descendência de africanos, ela vende algumas comidas numa barraca. Então, ela vende acarajé, vatapá, feijoada. Todos esses alimentos, feijoada, vatapá, acarajé, são alimentos da cultura africana. Também tem um menino que ele vende, ele botou a oca da tapioca. Então, ele vende milho, pamonha, tapioca, que esses são alimentos da cultura africana. Ah, desculpa, da cultura indígena, tá? Da cultura indígena. Então, milho, pamonha, tapioca, tudo isso da cultura indígena, porque essa comida aqui, acarajé, vatapá e feijoada, é da cultura africana. E essa daqui, então, é da cultura indígena. Você já comeu algum desses alimentos? Por exemplo, você já comeu tapioca, pamonha, milho? Você já comeu acarajé, vatapá, feijoada? Olha, eu já comi feijão, mas não feijoada, porque eu sou vegetariana. Mas eu já comi acarajé. É um bolinho feito de feijão. É bem gostoso. Aí eles põem algum recheio dentro. Às vezes tem camarão, às vezes tem só o molho. Eu comi só com molho. Também já comi milho, já comi pamonha. Eu como tapioca quase todos os dias. Qual a origem desses alimentos? A origem é que esses alimentos são de origem africana ou indígena. Então, vejam bem aqui, ó, os índios, eles têm uma cultura, né? Eles colocam poucas roupas, eles pintam o rosto, eles sabem usar arco e flecha, eles sabem caçar, eles sabem fazer cestos artesanais. Ó, alguns alimentos produzidos ou consumidos pelos índios, né? Geralmente são raízes. Essa raiz aqui é de um negócio chamado taiá, tá bom? E também tem o aipim, tem a mandioca, então tem várias raízes. E assim, as crianças ajudam os seus pais, entendeu? Tanto na colheita quanto na limpeza desse alimento. Ó, aqui nós temos uma tapioca assada numa folhinha de bananeira. E aqui nós temos a pamonha, que é um bolinho de milho, e eles pegam a parte de fora do milho, a casca do milho, e embrulham aquele bolinho, e depois eles colocam para cozinhar. Então fica um bolinho bem gostoso. Os índios também fazem cestos, esses cestos bonitos aí, ó, às vezes eles estão lá na cidade, no centro da cidade, vendendo os cestos, ou na praia. Eu acho que vocês já devem ter visto isso. Também tem alguns artesanatos, né? Tipo cerâmica. Ó, os índios também fazem cerâmica.
Na cultura indígena, que é o que nós vamos ver hoje, os índios têm o costume de fazer pintura no rosto para comemorar eventos. Ó, então, vejam, às vezes não é só do rosto, é do corpo também, ó. Tá? Então, são pinturas bonitas, elas têm uma representação. Ó, até as crianças, elas se pintam, vejam só. Para pintar o rosto, os povos indígenas utilizam tintas feitas de semente e plantas da floresta e pedacinhos de graveto. Pedacinhos de graveto é pedacinhos de madeira, né? Galinho de árvore pequenininho. Então, vejam bem, olha essas crianças. Olha, essa aqui pintou o corpo todo. Olha que legal, como elas estão felizes. Então, faz parte da cultura indígena. A gente não pode exigir que o índio coloque uma roupa se a cultura dele é pintar o corpo, né? Desde pequeno ele já aprende a fazer isso. E aí, na nossa aula, eu vou ensinar para vocês a fazer as tintas de café, de urucum, de cúrcuma, certo? Depois vocês vão ver um vídeo da prof fazendo as tintas. Eu quero que vocês façam em casa. Então, é uma receita bem simples, tá? É uma colherzinha e meia de maisena, água e um pouquinho de sal. Às vezes nem precisa de sal. Então, eu me ensino mais o pigmento, tá bom? Então, eu vou ensinar no final da aula de hoje como fazer essas tintas para vocês. Algumas atividades das mulheres indígenas. Uma delas é cuidar das crianças. Então, elas cuidam das crianças. Outra atividade é fazer cestos, fazer colares, fazer tapete, fazer rede. E aí elas têm que vender na praia, por exemplo, ou nas feirinhas. Também aqui elas estão fazendo cesto, ó, e cuidando das crianças, mas são os maridos que fazem as ocas. As ocas são essas casinhas aqui, ó, feito de palha, tá bom? Quem faz as ocas são os homens. Mas eu quero dizer para vocês que a mulher indígena, ela não só cuida do filho, faz cesto e faz serviços domésticos da aldeia, ela também pode assumir um cargo político e ter uma representação, ser uma líder para a sua aldeia, defender os direitos da aldeia, tá bom? Então, essa aqui é uma moça que ela está no governo defendendo os interesses indígenas. Nós temos médicas índias, nós temos advogadas, nós temos professores índios, certo? Então, eles estão indo para a universidade, porque é um espaço onde eles podem se apropriar do conhecimento, aprender mais para ajudar na aldeia. Sem perder a sua identidade, entendeu? Elas continuam usando algumas roupas, pintam o rosto, usam penas na cabeça. As atividades dos homens indígenas é caçar, fazer a oca, pescar, e os filhos pequenos vão junto para aprender desde cedo. Mas nós temos um cacique, o Raoni, que ele é uma liderança indígena. Todos os brasileiros conhecem o cacique Raoni. Então, é o cacique, ele é mais velhinho, mas ele está lá, ele representa uma liderança, ele busca uma defesa para o povo indígena. Então, agora eu queria que vocês abrissem na página 79 e nós vamos pintar esses quadradinhos de verde com as atividades que as mulheres indígenas fazem e de amarelo com o que os homens indígenas fazem. Então, agora você pode pausar o vídeo, dá um pause, faz a atividade e depois nós vamos corrigir. Agora, corrigindo, nós temos o quê? Quem é que prepara os alimentos? As mulheres indígenas. Construção das moradias das ocas são os homens.
Caça de animais, os homens. Pesca, os homens. A produção de cerâmica e artesanato, as mulheres. A colheita dos alimentos, as mulheres. Agora, nós temos uma tarefa na página 80, que nós vamos também fazer de forma coletiva. Eu vou explicar e depois eu vou dar um tempo para vocês fazerem. O que a garota indígena está fazendo? Olha só, ela está pintando o rosto, né, gente? Deve ter alguma festividade na aldeia, então ela está ficando bonita, ela está se pintando. Nós, por exemplo, as meninas, quando vão numa festa, passa batom, né? A mãe, às vezes, passa sombra, blush, pinta a unha. As índias também. Só que a pintura no rosto delas é diferente. Elas não passam batom, elas pintam o rosto, elas fazem uma decoração no rosto. O que os povos indígenas utilizam para fazer a atividade mostrada na imagem? Elas usam aqui, ó, tinta e graveto, né? Pedacinhos de madeira bem fininho. As tintas indígenas são produzidas de barro? Não, né, gente? São de sementes e plantas da floresta. Por que a atividade retratada é importante para os indígenas? Gente, a pintura no rosto para o indígena faz parte da cultura. Então, quando ele pinta o rosto, ele está preservando a sua cultura. Então, agora, com a minha explicação, você faz essa tarefa, pense, dá um pause no vídeo e depois a gente corrige. Agora, voltando então para a correção. O que a garota indígena está fazendo? Se pintando. O que os povos indígenas utilizam para fazer a atividade mostrada na imagem? Sementes e gravetos. As tintas indígenas são produzidas de sementes. Por que a atividade retratada é importante para os indígenas? Para preservar a cultura indígena. Muito bem. Agora que vocês já fizeram as tarefas, corrigiram, certo? Eu vou ler para vocês esse texto que está na página 81. As crianças indígenas que moram nas aldeias aprendem muito sobre o modo de vida do seu povo, por meio de atividades do cotidiano, das brincadeiras e das festas tradicionais. No dia a dia, os meninos acompanham o pai nas suas tarefas e as meninas ficam com a mãe. Dessa forma, as crianças conhecem melhor as atividades que irão realizar na comunidade quando se tornarem adultas. As crianças indígenas brincam em grupo e têm bastante contato com a natureza. Isso tudo a gente já falou na nossa aula. E agora nós vamos conhecer a história de duas crianças indígenas. Uma delas é a Rebeca. Rebeca é assim, ó, como no Brasil ele é muito grande, cada estado a gente diz que tem uma etnia. Às vezes, num estado só tem 2, 3, 4 etnias. Então, vou ler esse texto para vocês. Rebeca é da etnia Huaçu-Cocal, do estado do Alagoas. Diz que adora as sextas-feiras. Isso porque nesse dia seu povo se reúne em uma pedra da região para fazer cultura. O que será que é fazer cultura, gente, para essa menina? A gente vai ter que pensar, então, o que é fazer cultura? É festejar, é fazer uma dança, é comer um alimento coletivo. Por exemplo, lá na nossa escola, a gente tem uma cultura, né? Que é a cultura açoriana, da festa junina. Então, a gente se reúne para fazer cultura, tá? Em outras palavras, eles se juntam para festejar e para viver as tradições. Aí a menina falou, gosto de dançar o toré e a toada. Então, toré e toada são duas danças indígenas. Essas são as minhas brincadeiras favoritas, fala. Para quem não conhece, essas duas manifestações são símbolos dos indígenas do Nordeste do Brasil, uma mistura de dança e canto. Agora nós vamos conhecer outro menino indígena, que é o Euclides. Euclides é da etnia terena.
mora em uma aldeia no Mato Grosso do Sul e sabe até caçar e pescar com lança. Lá, aí ele fala, lá na minha tribo, as crianças aprendem a caçar muito cedo, com 6 anos ou menos. Que legal! Euclides conta que, na sua aldeia, as brincadeiras são iguais às da cidade. Ele garante que lá tem de tudo. Nossas brincadeiras são as mesmas das crianças da cidade. Por exemplo, amarelinha, pega-pega, futebol. Tudo que você imaginar tem na nossa aldeia. Desde as coisas mais modernas até as coisas mais tradicionais. Isso é verdade. Em muitas aldeias, eles têm computador, eles têm celulares, tá? Eles têm videogame, mas eles também têm que preservar a cultura dos seus antepassados, tá? Eles têm que fazer cultura, que é fazer as danças, fazer as tradições. Então, agora nós vamos fazer essa tarefa da página 82. Quais as suas brincadeiras iguais e diferentes das crianças da aldeia? Quais são as brincadeiras iguais que as crianças da aldeia, a, a menina, a Rebeca e o Euclides falaram? E as diferentes? Por exemplo, brincadeiras iguais, amarelinha, futebol, né? Ele falou. E que diferente? Eu nunca dancei um toré, eu nunca dancei, então isso é diferente. Então, nós vamos lá no texto, olha só, aqui tem toré e a toada, então são diferentes, nós vamos escrever isso lá na tarefa. E no Euclides, amarelinha, pega-pega e futebol. Então, é só preencher esse quadro com a tarefa, assim. Tá? Então, amarelinha, pega-pega e futebol. Toré e toada. Então, vocês façam essa tarefa, preencham. E aí tem duas perguntas importantes. O que é fazer cultura? O que é fazer cultura? E de que forma de fazer cultura a Rebeca gosta mais? Então, isso também está lá no texto. Então, pensa um pouquinho sobre essas perguntas, tente responder, dá um pause no vídeo e depois a gente retoma. Retomando, o que é fazer cultura? É festejar as tradições na aldeia. De que forma de fazer cultura a Rebeca gosta mais? Das danças. Não é isso que ela fala para a gente. A página 83 é de deveres, tá? Então, desenhe algo que você aprendeu com adulto, muito fácil. De repente, você aprendeu a cantar, ou você aprendeu a fazer um bolo com a sua mãe, ou você aprendeu a fazer um desenho, ou uma brincadeira. Então, é só desenhar. Que atividades têm semelhança com aquelas das crianças indígenas? Ou qual a diferença, então? Certo? Isso você tem que fazer sozinho, sem a ajuda da sua mãe, porque você já tem condições. Lembra do nosso mantra? Sou inteligente, sou capaz? Então, você tem que se esforçar e fazer essa atividade sozinha, que depois eu vou corrigir, tá? Então, pode parar agora o vídeo, fazer esses deveres e depois retoma o vídeo de novo. Todas as atividades devem ser feitas assim. Eu vou explicando, depois tem uma tarefa. É só pausar o vídeo, porque é uma gravação. Algumas curiosidades aqui, ó. Porque tem algumas palavras indígenas que a gente incorporou no nosso vocabulário. Por exemplo, abacaxi. O que significa abacaxi na linguagem indígena? É fruta cheirosa. Ó, viu? Tamanduá, caçador de formigas. Pipoca, pele estalando. Tic, tic, tic. Vamos ver o outro. Siri, correr, deslizar, andar para trás. Açaí, fruta que chora, fruta de onde sai líquido. E paçoca, esmigalhar com as mãos. Ó, então, estão vendo que legal?
É curiosidade. Então, você pode preencher na sua apostila essas curiosidades aqui. A tarefa está na página 85. Vou dar um tempinho para você preencher esse. E agora esse. Se não deu tempo, pausa o vídeo. Nós vamos dar continuidade, então, às nossas tarefas. E uma delas é que eu quero saber se você está lendo o livro do Pequeno Príncipe. Lembra, nós tínhamos 2 tarefas. Quem não sabe ler, deverá ler, clicar no link que eu coloquei na tarefa e assistir o áudio do livro, tá? Mas eu gostaria muito que vocês se esforçassem e lessem o livrinho. Então, eu quero também que você marque a página que você leu, o horário que você leu e o fato principal. Agora, nós vamos ler. Eu pedi para vocês lerem isso no final de semana, tá? Então, não sei se vocês conseguiram ler. Então, eu vou ler junto com vocês. As pessoas grandes aconselharam me deixar de lado os desenhos de jiboia abertas ou fechadas e dedicar-me, de preferência, à geografia, à história, ao cálculo, à gramática. Foi assim que abandonei, aos 6 anos, uma esplêndida carreira de pintor. Eu fora desencorajado pelo insucesso do meu desenho número 1 e do meu desenho número 2. O que seria a palavra desencorajado? Sabe, às vezes, os adultos desencorajam as crianças de realizar algumas tarefas, porque no olho do adulto aquela tarefa ficou feia. Mas vou dar um conselho para você, se você realmente quiser e se você realmente, por exemplo, sabe cantar, se você realmente sabe fazer entrevista, se você realmente sabe ser um humorista, não importa o que o adulto diga, invista na sua carreira, invista, faça um plano da sua vida para que você se torne depois um adulto cantor, um adulto humorista, uma adulta jornalista, ou professora, ou médica, entendeu? As pessoas grandes não compreendem nada sozinhas e é cansativo para as crianças estar toda hora explicando. Tive, pois, de escolher uma outra profissão e aprendi a pilotar aviões. Quem está falando até agora não é o Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe não apareceu ainda na história. Esse quem está falando aqui é Saint-Exupéry. Voei, por assim dizer, por todo mundo, inclusive aqui em Santa Catarina, em Florianópolis. Eu vou mostrar para vocês essa história. Saint-Exupéry aterrissou o seu avião no Campeche, certo? Aqui no Campeche. Então, depois eu vou contar essa história para vocês. E a geografia, é claro, me serviu muito. Sabia distinguir, num relance, a China e o Arizona. É muito útil quando se está perdido na noite. Tive, assim, no correr da vida, muitos contatos com muita gente séria. Vivi muito no meio das pessoas grandes. Vi-as muito de perto. Isso não melhorou, de modo algum, a minha antiga opinião. Quando encontrava uma que me parecia um pouco lúcida, fazia com ela a experiência do meu desenho número 1, que sempre conservei comigo. Eu queria saber se ela era verdadeiramente compreensiva, mas respondia sempre, é um chapéu. Então, eu não lhe falava nem de jiboias, nem de florestas virgens, nem de estrelas. Punha-me ao seu alcance. Falava-lhe de Brigitte, de golfe, de política, de gravuras. E a pessoa grande ficava encantada de conhecer um homem tão razoável. Então, assim, ó, agora vocês têm que ler mais uma parte da história.
E eu termino a minha aula com uma mensagem do Pequeno Príncipe para vocês. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. A gente cativa o carinho das pessoas. A gente não obriga as pessoas a gostarem da gente. Por atitudes carinhosas, amorosas, a gente cativa as pessoas. E aí, quando a gente cativa uma pessoa, a gente se torna eternamente responsável por ela, tá bom? Um beijo grande. E logo em seguida, agora, vocês vão assistir o meu vídeo, eu na minha cozinha, preparando as tintas, tá bom? Um beijo e até terça.